vai você? Eu sou o Wagner aqui do Oferta Terreno. Hoje nós vamos falar de uma importante função dentro da viabilidade econômico-financeira, que é a edição a aba chamada viabilidade dentro da edição da viabilidade. Então eu vou vir aqui, eu vou acessar uma base teste aqui de um usuário teste que eu criei. Clico aqui, ó, acessando a ferramenta, já estou dentro da plataforma Oferta Terreno. Venho aqui em viabilidades e vou pegar uma viabilidade qualquer aqui que eu fiz de exemplo, só para mostrar como funciona. Então, tá aqui, ó, tem uma viabilidade que eu chamo de terreno praça da árvore, e eu venho aqui em editar, tá? Quando eu clico nessa engrenagem de um editar aqui, tá vendo? Essa primeira abinha aqui, ela se chama viabilidade. E aí, o que a gente faz agora, né? Então, eu vou explicar, esse código é um código padrão da plataforma, ou seja, é uma sequência das tuas viabilidades, quando você está criando, tá? Aqui, a descrição, é sempre legal trazer um nome que remete a sua lembrança. Sempre quando você quiser falar de uma viabilidade, de um terreno, de qualquer coisa, a descrição serve para você falar o seguinte, ó, é o terreno da Praça da Árvore, então deixa esse nome. Poderia ser o terreno do Wagner, poderia ser o terreno do Wagner, poderia ser o terreno da cidade de Olímpia, poderia ser o terreno da cidade de Olímpia, e assim por diante. Aquele nome, porque é o seguinte, quando você usa a plataforma, você, tanto em viabilidade quanto terreno, daqui a pouco você vai ter 500, 1000, 2000, 3000, como é que você acha isso? Eu tenho que colocar aquele nome que para mim é referência quando eu estou falando daquele negócio, tá bom? Então é isso. O produto é o seguinte, se você estiver fazendo um dormitório, você coloca um dormitório, se você estiver fazendo 2, você coloca 2, se você tiver 3 e assim por diante. Se você estiver fazendo 1, 2 e 3 dormitórios, você pode colocar aqui na descrição do produto isso, tá? Nesse campo de produto. Se você estiver fazendo loteamento, se você estiver fazendo, tô fazendo lotes de 120 metros, então lotes de 120 metros. Lotes de 120, 200 e 360. Você coloca aqui, eu estou fazendo lajes corporativos, eu estou fazendo salas comerciais. Então o produto basicamente é isso, tá? A fase, você pode criar aqui até 9 fases. Tá? O que é a fase? Para que serve isso? Porque você, às vezes você tem uma área muito grande que você quer estudar e o mercado leva tempo para absorver, dependendo de onde você está. Então, você pode fasear sua viabilidade. Tá? Então, você pode fazer mistos de loteamento, residencial, comercial, edifícios, vertical, você pode fazer de vertical, de horizontal, de casa, você pode fazer na mesma viabilidade, você pode colocar quantos produtos você quiser e você também pode fasear. Tá? Por que é importante a fase aqui? Porque você tem momentos de vendas distintos, você tem momentos de obras distintos, de financiamentos distintos e assim por diante. Tá? Quando você está numa cidade muito grande, você está numa área central, é bem difícil hoje em dia alguém fazer alguma coisa, tá? Porque cada vez mais as áreas para incorporar estão menores, né? Então não existem terrenos tão grandes assim para você fazer fases. Agora, quando você vai para outras cidades menores, é muito comum. Então, você pode usar aqui os faseamentos, tá bom? Aí você pode criar o vínculo aqui, ó. Imagina que é o seguinte, que você tem um terreno já cadastrado e você quer vincular essa viabilidade no terreno. Quando você cria a viabilidade lá de dentro do terreno, ela já vem com esse vínculo, tá? Se você está criando a viabilidade aqui direto no menu viabilidade e você quiser vincular ela ao terreno, você também pode fazer isso. Aqui vem dados de endereço, né? O bairro, tal. Se você souber o zoneamento, você coloca aqui também. Aqui, ó, o status da viabilidade, você cria quantos você quiser aqui, tá vendo? 9 em análise, concluída, descartada, aprovada, conservadora, agressiva. Estes são os meus status. Sugiro que você crie o seu. Já vai lá um padrão de 3, 4, né? Quando você acessou a ferramenta, mas é muito importante isso ficar com a sua cara, tá bom? E por último, e mais, assim, uma das coisas mais importantes são essas datas aqui, ó. Essas datas macro, para que elas servem, né? Então imagina o seguinte, ó, eu estou fazendo aqui, tem uma database, tem um vídeo que explica a questão de database e de valor presente, é só você acessar a base de conhecimento ou até mesmo dentro da capa da viabilidade, você vai ver lá o vídeo que explica o que é database, tá? Mas a database basicamente é o seguinte, tudo eu vou trazer para este momento quando eu for fazer conta de valor presente, tá? O que ficou para trás será capitalizado e o que tiver no futuro e a gente trouxer, trazer para hoje, isso será descapitalizado. Então, ou seja, o passado capitaliza e o futuro descapitaliza para essa data base aqui que você está vendo, que é 8 de 2024. Tá? Aí eu coloco as datas macro aqui, a data de compra do terreno, data de início de vendas, data de início de obras e entregas de chaves. Tá? Para que servem essas datas? Elas vão balizar toda a sua viabilidade. Você pode vir aqui alterar? Claro que pode. Né? Então você pode, a entrega de chaves não é mais 2 de 2028, agora é 3 de 2028. Tá? Eu dou um salvar aqui, ó, ele já vai recalcular juros conforme essa data, já vai fazer tudo, já o Oferta Terreno já vai fazer todas as contas pensando nessa data de entrega de chaves. Tá? Mesma coisa a obra, eu posso empurrar, posso antecipar, início de vendas também e tal, mas aqui eu coloco datas que são relevantes para a plataforma aqui para ficar fácil a sua vida, porque se você mudar qualquer data dessa aqui, você consegue ajustar todos os encaixes e desencaixes conforme essas datas, tá bom? Então, basicamente é isso, tá?
tem um negócio aqui que é muito, muitíssimo importante nessa tela, que é esse cara aqui, ó, database, que você pode alterar. O que acontece? Muitas vezes você está fazendo uma viabilidade, cara, e o dono do terreno é um cara duro pra cacete, de negociação, até mesmo o incorporador também é um cara que ele vai negociar mais. Então o que acontece? Para essa viabilidade a não perder efeito, você pode mudar a database dela. Imagina o seguinte, ó, a gente está no mês 8, cara, mas daqui uma semana a gente já está no mês 9, né? Então, e aí? Se eu quisesse falar o seguinte, ó, pô, eu não assinei nada ainda tal, e eu quero fazer um ajuste de database nessa viabilidade. Ou seja, o meu valor presente não é mais, o meu mês zero, minha database, meu mês base não é mais 8 de 2024, vai ser 9. Tá? Então se eu colocar aqui ó, 9 de 2024, e aí eu estou colocando 9 de 2024, mas isso aqui poderia ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu posso alterar essa data tanto para frente quanto para trás, tá? Não importa, eu decido o que eu faço aqui, tá? Então aqui, ó, tô empurrando um mês, mas o que eu quero fazer? Eu quero mudar períodos ou empurrar datas do fluxo, tá? Se eu colocar aqui, ó, empurrar datas do fluxo, ó, eu vou dar um cancelar aqui, ó. Então é o seguinte, ó, você está vendo 8 de 2024, 2 de 2025, 8 de 2025 e 2 de 2028. Eu vou pular um mês aqui, ó, eu vou colocar 9 de 2024 e vou colocar empurrar datas do fluxo. Então, ó, não se esqueça dessas datas aqui, ó, compra do terreno mês 8, início de vendas mês 2 de 2025, início de obras 8 de 2025, entrega de chaves 2 de 2028. Quando eu dou uma alterada aqui, ó, ele mudou tudo. Olha como é simples isso, gente. Olha só, ele já alterou todas as datas aqui. E aí, quando eu dou um salvar, e eu der um visualizar a viabilidade aqui, ó, eu vou ver o seguinte. Ó, o meu mês de partida é no mês 9 de 2024. Ou seja, na verdade é o meu mês base, né? Que é o mês 0, tá vendo? O mês 0 é 9 de 2024. Tá? Se eu voltar lá o que era, vou não editar e vou colocar 8 de 2024. Tá? Vou empurrar datas dos fluxos aqui. Altero, dou um salvar, visualizar. Ó, quando eu vou para cá, ó, o meu mês 0 aqui, ó, 8 de 2024, tá? Ah, mas eu já tive gasto, tal, eu quero empurrar o quê? Eu não quero mais empurrar datas. Eu quero mudar os períodos do fluxo. Então vem aqui, edito. Se eu der um editar aqui, ó, eu vou colocar 9 de 2024, tá? E aí eu vou mudar períodos. Dou um alterar aqui, ó, ou seja, as datas, elas permanecem as mesmas, data de compra de terreno, início de vendas, início de obra, entrega de chaves, dou um salvar aqui, ó, e dou um visualizar, tá? Aí o que eu estou vendo aqui, ó? Então, mês 8 de 2024 agora é um mês menos 1, ou seja, ele ficou para trás. E o meu mês base é o mês 9, tá vendo? Então, quando o oferta terreno faz conta VP aqui agora, isso aqui, ó, que está em 9 milhões, ele cresce um pouquinho porque ele está no passado. Tá? Por que ele cresceu aqui? Porque eu tenho uma taxa VP na viabilidade, ó, se eu for aqui ó, no financeiro, eu tenho uma taxa VP de 10%. Tá? Então, o que acontece? Se eu dou um visualizar, ó, ele faz um cálculo aqui por mês, tá? Que dá 10% ao mês, vai dar mais ou menos uns 0,8, alguma coisa, entre 0,7 e 0,8% ao mês, tá? E aí, ele cresce o valor presente, tá vendo? É isso que acontece. Lembra que eu falei, ó, tudo que está para frente do zero, ele vai descapitalizar. Então aqui, ó, isso aqui é valor nominal da receita, só que quando descapitalizar ela, fica 35 milhões. Mas a compra do terreno aqui que está 9 milhões, ó, ela está no mês menos 1. Se ela vem para o zero, então esse valor cresce, o valor presente, tá? Ele cresce. Então, para que é isso? É para você ir atualizando sua viabilidade. Ou você não entrou no game ainda e aí você empurra a viabilidade inteira para frente, ou você fala, pô, já entramos no game, a gente precisa ir atualizando a viabilidade, aí você vai pulando o mês aqui, entendeu? Então é isso, pessoal. Matemática financeira na veia aqui para vocês, tá bom? Então, sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.